Oi, meu povo, seja muito bem-vindo, povo abençoado, aqui no meu canal Daniele Cristina Oficial. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui nessa edição, nesse episódio, porque a gente vai falar tudo sobre mim. A pastora responde, vai ser muito top. Já quero aqui deixar o meu agradecimento a você que fez as suas perguntas lá no meu Instagram, no @Daniele Cristina Oficial, e a gente vai responder tudo aqui pra vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque existe nada mais gostoso e melhor do que você compartilhar, né, a sua experiência de vida, o seu testemunho. Mas antes de tudo, vocês já sabem, se você está de passagem aqui no meu canal, pare um pouquinho, siga a gente, dê aquele like, aquela curtida e também ative os sininhos para você não perder nada. E também corre lá no Instagram do PodTalk, @PodTalkDC, e faça o mesmo, dê aquele like, siga a gente e compartilha com todo mundo, porque é muito importante ter vocês participando comigo. Então bora lá, porque hoje sou euzinha, eu mais eu, e vocês que fizeram as perguntas também. Antes de tudo, eu sei que vocês sabem que eu sou uma pastora, cantora, né? Então a gente faz muitas coisas. Aí as pessoas perguntam: pastora, mas você dá conta? Damos conta sim, porque se não desse conta, nós não estaríamos fazendo. E antes de tudo, eu quero ler com vocês versículos que eu amo. É óbvio que eu amo toda a palavra de Deus, mas hoje, enquanto eu estava orando, falando: Senhor, o que eu vou responder? Vieram esses dois versículos em mente. Salmos 16:11, que diz: mostrar-me-ás a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. E essa é a verdade. Como eu tenho o prazer de viver com Cristo, Jesus, em todo o tempo. E também Gálatas 2:20, que diz assim, eu vou ler uma outra versão, que está aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus por essa palavra. E a primeira pergunta, né, que eu vou responder, porque sempre fazem pergunta, é: pastora, como eu disse, será que você dá conta? Por que você escolheu fazer o que você faz? Porque desde novinha eu nasci no berço evangélico, eu me decidi por Jesus desde nova a viver com Cristo, caminhar com Ele. E hoje eu tenho 43 anos de idade e eu nunca me desviei da presença do Senhor. A minha vida inteira foi escrita dentro da casa do Senhor. Outra pergunta que as pessoas fazem é: pastora, mas você nunca teve vontade de abrir mão de tudo, de chutar o balde, de largar Jesus? Eu falei: menino, se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Então não, eu amo estar na presença do Senhor, amo estar na casa do Senhor e eu faço com muita alegria. E todas as vezes que vocês entram no meu Instagram, vocês percebem, né? A pastora viaja, vai, mas quando ela volta, eu amo estar na casa do Senhor, servindo a Deus com alegria. Bora lá, meu povo, que tem muita coisa pra gente falar. Pra quem não sabe, eu sou Daniele Cristina, esposa do pastor Cristo Oliveira. Somos casados há 23 anos. Temos duas filhas lindas, que é a Larissa e a Ashley. A Larissa tem 21 e a Ashley tem 17. E como é gostoso ser mãe de meninas. Sou a primogênita de 3 filhas. Os meus pais, né? Meu pai é um pastor, pastor Roberto, e a minha mãezinha Norma. E pensa numa família feliz. Perfeita? Mas uma família feliz, porque primeiro nós temos Jesus em nosso coração e segundo, graças a Deus, os nossos pais nos ensinaram a viver o melhor da vida, né? Tendo muito ou tendo pouco, eles sempre nos ensinaram a usufruir o melhor da vida. Bora lá nas perguntas? Meu Deus! Ah, tá. Outra pergunta que eu vou responder, gente. Não sou carioca. Eu não sou carioca, eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo, em Vila Velha, estudei do lado da Fábrica Garoto. Com 10 anos, os meus pais saíram para fazer missão, fomos missionários ali nos Estados Unidos, e lá eu vivi desde os meus 10 anos de idade até os 32 anos de idade. Imagina uma vida inteirinha fazendo a obra do Senhor lá fora. Então bora lá para as perguntas que vocês mandaram, porque não tem como responder tudo, mas a gente vai responder o máximo. Por que a senhora não gravou um DVD ao vivo? Meu Deus, vocês ainda estão na era do DVD ao vivo? Primeiro porque
desde muito cedo, desde quando eu comecei a gravar, eu não morava no Brasil, eu morava nos Estados Unidos. Então era muito difícil com crianças pequenas, né, da gente poder ficar indo e vindo, apesar que a gente viajou não só para o Brasil, mas para muitas nações. E como eu sempre pastoreei, né, eu falo para vocês, eu sou uma pastora que canta, eu sempre tive muitas obrigações. Então acabou que o tempo foi passando e eu não gravei o DVD, só por isso, não gravei. E a resposta é simples assim. A outra pergunta: qual a sua maior dificuldade no casamento? Já aconteceu alguma briga grave? Meu Deus, polêmica, hein, meu povo? Maior dificuldade no casamento? Eu acho que para todo mundo, né, no início do casamento é a adaptação. Eu sou muito pra frente, né, barulhenta, meu marido já é mais caladinho, mineirinho calado. Eu venho de uma família relativamente grande, né, e ele vem de uma história diferente familiar. Então, assim, eu creio que era adaptação. Eu morava na Flórida, no calor, ele morava no frio, no inverno de Boston. Então, foi mais, na verdade, não essa questão marido e mulher, mas a adaptação num lugar diferente. E se a gente teve briga grave? Não, nunca tivemos briga grave. Não dá certo, gente. Eu casei pra sempre. Então, assim, eu sempre pedi a Deus muita sabedoria. Óbvio que a gente já teve as nossas discussões, pensamentos diferentes, mas para os curiosos, não, meu marido nunca dormiu na sala e eu também nunca dormi na sala, ninguém dormiu fora da cama, a não ser quando a gente está viajando em missão. Mas é isso. Não, casamento é coisa séria, é muito gostoso de você viver com quem você ama. Bora para mais uma. Quando você começou o seu chamado no louvor, imaginaria que também seria pastora? Gente, essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu nunca imaginei nem ser cantora e nem ser pastora. Olha a Daniele sendo sincera. Eu imaginava qualquer outra coisa menos isso, porque eu acho que para quem me conhece de verdade sabe que a exposição eu faço pela misericórdia e a graça de Deus, porque eu sou muito mais introvertida do que extrovertida, né? Eu sou muito mais reservada do que aquela pessoa falante que fala, mas quando eu conheço, eu falo, eu converso, eu brinco, eu faço barulho, mas eu sempre fui muito na minha. Mas desde muito novinha eu já percebi que eu tinha um chamado com a música. Então a minha oração é: Deus, me usa da forma como tu queres. Faça de mim conforme o teu querer. E eu vou obedecer. Então eu sempre cantei desde pequenininha no louvor, sempre cantei em coral, sempre participei de grupos, sempre fui muito envolvida com a música, né? Eu fiz aula de piano, fiz aula de canto. Nada muito prolongado, mas a gente já fez vários seminários de louvor e adoração, né? Participação de um monte de coisa que tudo era relacionado à música. Mas eu também fiz seminário teológico. Por quê? Porque tudo que eu faço eu gosto de fazer com muita excelência. Ou eu faço com excelência, ou eu não faço. Ou eu espero até eu ter a condição de fazer com excelência, porque essa é a Daniele. Então, assim, quando eu me casei, fui consagrada missionária e depois fui consagrada pastora, eu não tinha como dizer não, porque eu já sabia que era isso que Deus tinha para mim. Mas, de verdade, eu nunca imaginei ser uma cantora e nem muito menos uma pastora. Eu sempre liderei mulheres, liderei adolescentes, liderei jovens, crianças. E quando foi para Daniele ser consagrada pastora, pesou muito para mim por vir de família sacerdotal. Tio pastor, pai pastor, avô pastor. E eu sempre soube o que era ser pastor. E eu dizia: será? Igual Jeremias, né? Será, Deus, que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E aprove a Deus derramar sobre mim essa unção pastoral também. Então eu pego assim como algo muito precioso. Eu falo que é o diamante, né? A parte preciosa da minha vida, porque eu tenho uma honra de ser pastora e fazer parte como pastora da ADVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, junto com o meu pastor Silas Malafaia e pastora Elisete Malafaia também. Então, para mim é uma honra enorme ser cantora e ser pastora. Bora lá. Você sente falta da era do CD físico? Meu Deus, tempo que nostálgico. Amo você, obrigada. Então, a falta que a gente sente não é falta de levar aquele monte de caixa pesada em aeroporto na mala,
Mas eu acho que é só essa questão da gente sentar com o povo, porque eu amo estar com o povo, né? Então era aquele momento gostoso de você poder tirar foto, ouvir testemunhos, escrever, fazer uma dedicatória que eu fazia bem personalizado para cada um, não era só aquele Deus te abençoe com carinho, às vezes era corrido que você acabava tendo que fazer isso mesmo, mas quando tinha tempo a gente sempre liberava uma palavra. Então acho que a única falta que eu sinto é de poder sentar e autografar, ter as tardes de autógrafos, né, nos lugares também, mas do CD em si, bora para as plataformas digitais, porque a gente consegue ouvir em qualquer lugar, com um aparelho de CD ou não. Então, não, eu amo a evolução. Mais uma pergunta. Pretende fazer um projeto em comemoração aos mais de 20 anos de ministério? Gente, eu nem acredito que já fazem. Eu tô quase completando bodas de prata já, né? Mais de 20 anos mesmo. Eu tenho sonhado com alguma coisa, mas por enquanto a gente está fazendo outros trabalhos. Então, por agora não. Quem sabe mais para frente, né? A gente já está na metade, mais da metade do ano de 2022. Então, isso é algo que esse ano a gente ainda não parou para pensar sobre isso, mas quem sabe a gente faz alguma coisa mais para frente. Outra pergunta. Você pretende gravar algum trabalho comemorativo da sua carreira? E quando terá single novo? Então, comemorativo, eu acabei de falar sobre, né, os mais de 20 anos. A gente tem sonhado com algumas coisas diferentes. A gente pode sim fazer alguma coisa, mas não necessariamente agora. E vai ter single novo, sim. Já tem música nova. Eu só preciso parar para a gente poder fazer essa produção. E vai ser muito legal que a gente vai fazer com um produtor muito especial, que eu também não vou dar spoiler para vocês. A gente vai falar sobre isso lá depois. Mas tem coisas novas sim, em nome de Jesus. Gente, tem perguntas aqui que eu achei um barato. Eu até brinquei com o pessoal da produção aqui, que eu falei, eu acho que deve ser algum fã-clube, porque eu nunca recebi tantas perguntas sobre uma só cantora. E não vai ser polêmico, não, porque eu falo assim, que a gente não deve ter dívida de gratidão, mas a gente não pode deixar no esquecimento, né? As pessoas que passam pelas nossas vidas, tem pessoas que passam, ficam, tem pessoas que passam e passam, né? Porque tem pessoas que a gente carrega para sempre, outras pessoas a gente carrega até um certo ponto da nossa história, e isso é normal. A palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. Fala sobre o tempo, né? Em Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, há tempo para todas as coisas, né? E nós compreendemos como cristãos exatamente o que esse tempo quer dizer. Eu sempre fui muito cautelosa com as minhas amizades, muito cautelosa com as pessoas que eu trago para perto, muito cautelosa com tudo que eu faço, porque eu falo que a nossa vida, na verdade, é a Bíblia, né? Que as pessoas leem, né? O nosso comportamento, o nosso testemunho deve falar muito mais alto do que somente as palavras que saem da nossa boca. Então tem que ser atitude e palavras juntinho, né? Atitude e palavra. Então eu vou responder para vocês sim, depois eu revelo sobre quem que eu tô falando. Eita, Glória! Vamos lá! Qual é o seu livro favorito na Bíblia e por quê? Gente, a gente está falando aqui sobre relacionamentos. Eu acabei de citar o livro de Eclesiastes, eu li sobre Gálatas, falei sobre Salmos, mas um dos livros favoritos, que é muito complicado você dizer um só, né? Porque a palavra toda eu leio desde muito novinho. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, eu sempre fui muito de observar a palavra e de amar a palavra, porque ela se renova na minha vida todos os dias. Mas eu amo o livro de Provérbios. Por quê? Porque fala sobre sabedoria, fala sobre conhecimento, né? Fala sobre instrução para o ser humano. Então, o livro de Provérbios, para mim, é um livro muito especial. Vamos lá para a próxima pergunta. Como foi a seleção de repertório do álbum Fidelidade é Só Adorar? Curiosidades. Gente, foi muito especial, né? O CD Fidelidade foi um CD, eu acho que foi o primeiro CD que eu não gravei isso, que eu não gravei com o meu amigo querido Maestro Jairinho, né? Eu gravei com o Baruque, meu amigo também, que eu amo muito. Pensa num cara crânio eclético, né? Com diversidade de músicas, de estilo. E eu lembro que o Fidelidade, eu estava orando a Deus, pedindo para Deus algo diferente. E aí Deus soprou o nome do Baruque. Baruque tinha ido ministrar lá na minha igreja nos Estados Unidos. E eu falei para ele, maninho, sabe de uma coisa? Bora fazer um som junto, bora gravar juntos. Ele falou, ah, sério? Aí na época ele até pensou que fosse participação. Eu falei, não, Deus colocou no meu coração que eu quero que você produza. E as canções vieram assim como presentes de Deus para mim, canções que realmente falam meu coração.
Eu comecei a gravar as músicas do meu amigo, compositor Anderson Freire, que foi essa canção Fidelidade, que tem tudo a ver com o meu testemunho, né? As pessoas não têm, alguns ainda não têm noção que quando eu canto até diante da morte, é literalmente até diante da morte eu prefiro ser fiel. E tem um testemunho com essa canção, né? Que eu já compartilhei muitas vezes, porque, né, já fazem anos que a gente gravou essa canção. E eu tive um acidente de carro. Não pude vir para o Brasil fazer o lançamento desse CD. E eu chorava muito porque eu dizia, poxa Deus, logo agora que as meninas estão maiores, que eu posso viajar um pouco mais, que eu havia feito planos, projetos, que eu havia sonhado com algumas coisas. E de repente acontece esse acidente. Eu não perguntei para Deus o porquê. Eu falei, para quê, Deus? Porque todas as minhas lutas eu pergunto para Deus, para quê? Para que eu tenho? Por quê também? Não tem problema nenhum, mas eu perguntei para quê? Qual é a lição que eu vou aprender, né, nesse processo? Então, Fidelidade foi um CD que marcou muito a minha vida, porque Deus disse a mim, Daniele, você vai ficar aqui sendo cuidada, cuidando dos seus, e eu vou fazer por você. E a canção Fidelidade foi uma canção que estourou no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e que fala comigo até hoje. Falo que faz parte do meu testemunho, porque vocês sabem que em 2017 eu passei por um processo de cura, né, de combate ao câncer com meu esposo, e ele foi curado, e ali eu vi literalmente a morte na minha frente, também com a minha mãe. Então a canção Fidelidade para mim não é apenas o título de uma canção, o título de um CD, mas é a história da minha vida, porque realmente até diante da morte eu prefiro ser fiel. E o CD É Só Adorar foi o primeiro CD. Primeiro não, né? Eu acho que foi o segundo CD que eu lancei mesmo já morando aqui no Brasil. Eu já estava morando aqui e a gente pode fazer esse CD maravilhoso. Gente, todos os meus CDs têm um testemunho, uma história por trás do CD, né? As pessoas perguntam para mim, como que você escolhe as suas canções? São canções que falam comigo. São canções que fazem parte da minha história. Ou são canções que me remetem a testemunhos que eu já ouvi e que eu quero cantar e que eu quero liberar essas palavras na vida daqueles que ouvem as minhas canções. E por falar em canções, bora correr para as plataformas digitais, seja Spotify, Deezer, olha eu fazendo propaganda, Amazon Music, seja o que for. Ouça as canções da Daniele Cristina, sejam edificados, sejam abençoados e compartilhem com os outros também. Bora lá, mais pergunta. O cristão pode ser fã, muito fã de vocês? Porque eu sou fã de você, Shirley, Mara Lima, Lauriette e Elaine. Elaine de Jesus? Ou a outra Elaine, minha amiga querida também, que fala sobre os sonhos de Deus? Seja qual for, são bênçãos. Bora lá. Claro que pode. Eu sou fã de um monte de gente, né? Eu admiro. O problema é quando essa admiração se torna em uma idolatria. Aí já não rola, né? Aí já não dá muito certo. Porque a gente aqui, o único que é para ser adorado é o Senhor Jesus, ninguém mais. Os outros são para ser admirados. Então, eu não importo. Eu gosto de admirar pessoas, eu gosto de ter pessoas em quem se inspirar. Eu sou fã de um monte de gente, como eu já disse, e eu não vejo problema nenhum com isso. Admira e admira mesmo. Porque as pessoas estão dando a sua vida, estão fazendo com amor e por amor, e por que não ser retribuído com o carinho das pessoas que nos ouvem, né, que nos acompanham. Bora lá. Ih, polêmica, gente! O que acha dos cantores que vão atender agendas e não se comunicam com a igreja? Então, essa pergunta aqui não é muito difícil de responder. Não se comunicam com a igreja como? Porque se eles estão indo nas igrejas, se estão ministrando nas igrejas, eles estão comunicando com a igreja. Mas eu acho que o que você quer dizer é, não atende o público? É isso? Será? Deve ser, né? Mas se for isso, gente, eu não posso falar por essas pessoas, eu tenho que falar de mim, né? Eu amo atender pessoas, tem dias que a gente consegue atender mais gente, tem outros dias que a gente tem que terminar culto, correr, ir para o aeroporto, não consegue atender tantas pessoas como a gente gostaria, mas eu acho que a gente tem que perguntar a cada pessoa, porque cada indivíduo trabalha de forma diferente. Tem gente que ama gente, gosta de ficar com gente e não tem problema nenhum com gente. Tem outras pessoas que amam fazer o que fazem e que têm mais dificuldade de se relacionar com o outro. E eu, desculpa, não vejo problema nenhum com isso, entendeu? E eu volto àquela palavra, é porque às vezes a gente idolatra tanto que a gente quer que a pessoa fique ali com a gente 10, 15, 20, 1 hora. E infelizmente a gente não tem esse tempo a dispor. Mas é isso. Mas eu posso dar uma dica
como pastora e como ministra, né, se a gente está fazendo por amor a Deus e para alcançar pessoas, por que não investir mais um pouquinho do seu tempo para atender essas pessoas que nos acompanham? Então, eu tô com vocês, viu, gente? Não vejo o porquê não atender. Próxima pergunta. A canção Palavra de Vitória chegou sem querer na sua vida e já te lançaram alguma palavra negativa? Meu Deus do céu! Não, nenhuma canção chega para mim sem querer. Nenhuma. Todas as canções que eu recebi foram canções direcionadas, compostas, que amigos queridos compositores disseram, pastora, estava pensando em você, essa música tem tudo a ver com você. Ou às vezes eu ligava para um cantor e dizia, olha, eu quero uma canção que fala sobre isso. E se eu recebi palavras negativas, ai, não tem mão para contar quantas vezes. Mas o que a gente faz com a palavra negativa? A gente, ou você pega, deixa descer para o seu coração e fazer morada, e você vive amargamente, ou você ouve aquilo e você fala, será que isso pertence a mim ou é do outro? Porque às vezes, hoje a gente está vendo que as pessoas vivem muito de aparência, ou de transferência, ou de vitimismo, entendeu? E como eu sou uma pessoa muito otimista, eu ouço aquela palavra negativa e eu falo, Deus, será que isso sou eu? Será que isso pertence a mim? Por que isso está acontecendo? Eu faço uma reflexão. É isso mesmo. Eu paro, penso, analiso e daí muitas das vezes eu jogo tudo fora. Mas até das palavras negativas que as pessoas lançam contra você, vale a pena você avaliar e tirar o que for bom. Retira aquilo que é bom. Até na maldade das pessoas, porque eu já fui inspirada por palavras malditas e negativas de pessoas, sabia? As pessoas falavam tantas besteiras que eu falei, gente, deixa eu extrair alguma coisa de bom. Eu lembro que na minha adolescência, minha mãe até brigou comigo, eu vou trazer vocês para minha história. Eu lembro que na minha adolescência uma amiga virou, amiga não, né? Isso não é amiga. Uma menina virou e falou assim, você não canta nada, você canta pelo nariz, a sua voz é muito irritante, e não sei o que, não sei o que. E já com os meus 11 anos de idade, eu já sabia que eu tinha um chamado. E ela não fazia nada. E eu já tinha, né, já fazia algo relevante, já tocava na igreja, já cantava no louvor, já tinha as oportunidades para ministrar fora. E eu lembro, gente, eu conto esse testemunho, já contei várias vezes, que foi assim, debaixo da janela do gabinete da minha mãe, minha mãe estava dando atendimento, né? Minha mãe era líder de mulheres, esposa de pastor, e tinha terminado, gente, na pausa. A pergunta foi na pausa e a resposta foi na pausa. E eu lembro que eu virei para essa pessoa e eu disse, eu posso não cantar nada, eu posso cantar pelo nariz, né? Que foi assim que ela falou, né? Que é a voz aguda, fina demais. Eu disse, mas pelo menos eu tô cantando, com voz ou sem voz, até com o dedão do pé, eu vou adorar o meu Deus, porque eu canto não é para ser aplaudida. Gente, com 11 anos de idade, por isso que eu falo, mãe, pai, né? Adultos, aquilo que vocês falam faz uma grande diferença. E o meu pai e a minha mãe sempre disseram, Daniele, tudo que você faz é para a glória de Deus. Você não faz para homens, você faz para Deus. Você faz para alcançar homens, mas você faz mais ainda para alcançar o coração de Deus. Aí eu disse, eu não estou cantando para você mesmo, eu estou cantando para Deus, então qualquer atitude minha, a minha vida, não é o cantar, é uma vida de adoração a Deus. Meu Deus do céu. Então, pega aquilo que é bom, extrai aquilo que é bom. Não vive ansioso por coisa alguma. Confie em Deus, Deus tem mais. Olha eu já pregando no meio da pergunta. Vambora! Agora eu vou falar sobre essas perguntas que aqui fizeram, e foram muitas da mesma. Então, eu quero dizer para vocês, assim, com o coração bem aberto, porque eu sou muito transparente. Eu nasci num berço evangélico, né? Com 10 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos. Os meus pais pastorearam ali em Boca Raton, na Flórida, por muitos anos. E quando eu me casei com 19 anos, foi a primeira vez que eu saí debaixo, né, da autoridade espiritual, do pastorado, na verdade, do meu pai. E eu mudei para Boston. Fui membro ali na Assembleia de Deus, né, do Pastoreal de Jesus. Congreguei com a Elaine de Jesus. E as pessoas, eu acho que sentem falta da nossa amizade, gente. Porque é muita gente perguntando. Olha as perguntas. Qual foi o motivo que você saiu da gravadora Cristo Vencedor? Por que a senhora não tem mais contato com a Elaine de Jesus? Foi ideia da Elaine de Jesus colocar o nome Daniele Cristina como sobrenome, Cristina como sobrenome?
foram tantas perguntas. Por que você e Elaine de Jesus não são mais próximas como antes? E por aí vai. E daí eu tenho que falar porque as pessoas cortam trechos, né, de entrevistas, de palavras, e eu quero deixar aqui bem claro, eu não tenho problema nenhum com a Elaine de Jesus. E eu não tenho curiosidade nenhuma de matar curiosidade nenhuma de vocês, né? Até porque eu falo que como pastoras nós somos mulheres adultas, como ministras, nós somos mulheres adultas. E eu volto a falar aquela palavra que eu disse para vocês. Há tempo para todas as coisas. Hoje a Elaine tem a vida dela, continua morando lá em Boston. Eu estou morando aqui em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, me mudei para Denver. Então as nossas vidas simplesmente fizeram assim. E por que eu não estou na Cristo Vencedor? Porque eu faço parte há anos da Central Gospel Music. Eu fico muito feliz, porque vocês sabem que nem todo mundo fica na gravadora. Isso é algo muito normal. Então não foi nada que aconteceu, gente, eu quero deixar registrado aqui. Eu tenho amizade com todas elas, encontrei já a Elaine em algumas igrejas ministrando e tem sido bênção, foi bênção e vai continuar sendo bênção. Assim como eu tenho amizade com inúmeras amigas. Estela, Cassiane, Rose Nascimento, gente, faltam palavras. Lauriette, que eu conheço desde a minha infância, que é da minha terra, lá do Espírito Santo, Vila Velha. E a gente não tem tanto contato assim, por quê? Porque a vida de adulto é assim, gente, entendeu? Cada um vai para um canto, cada um vai para o seu lugar. E é sobre isso. Vamos partir para mais uma, gente? Me perguntaram, né? Ai, pastora, por que você começou o Pod Talk, começou o podcast? Foi muito gostoso, gente. Meu marido começou o podcast na igreja, entrevistando amigos, conversando com amigos, sendo incentivados, né, por amigos, por pessoas que nos rodeiam, porque, como vocês sabem, somos pastores na Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui em São Paulo, e Deus tem nos dado um time de voluntários muito top, e essas pessoas têm nos motivado. Eles ouvem as nossas histórias e falam, bora contar, fala, faz, e tem sido gostoso. Então, ele começou fazendo na igreja podcast, e daí vocês perguntaram, pastora, por que você não faz um pod talk? A minha agenda é desse tamanhozinho, mas eu falei, gente, se as pessoas pedem, é porque as pessoas querem saber mais da nossa história, as pessoas querem fazer parte conosco. Então, como que o Pod Talk nasceu? Através do testemunho do meu marido, né? Dessa motivação, desse incentivo. E da equipe que faz parte conosco, a agência criativa, que é muito top, que é o Rod e a Karen, né? Que estão aqui nos bastidores, gente, comigo me gravando. E eles disseram, pastora, conta a sua história. Por que eu tô falando sobre essa pergunta? Que eu quero te motivar a contar a sua história, a contar o seu testemunho. Toda história tem seu lado A, toda história tem seu lado B, e as pessoas às vezes só conhecem uma parte da história. E a gente não está num tempo de julgar uns aos outros. Na verdade, esse é o tempo de nós nos juntarmos, alinharmos, motivarmos, sermos exemplos um para o outro. Porque nada melhor é do que você escrever a sua história com pessoas escrevendo junto contigo. Ninguém faz nada sozinho nesse planeta Terra. Nós sempre temos alguém para nos motivar. Então, Pod Talk DC nasceu assim. Ai, pastora, como que você tem feito? As amigas vêm ministrar aqui na DVEC São Paulo e a gente vai fazendo entrevista. Os amigos vêm e a gente vai fazendo entrevista, a gente vai combinando com eles e todos eles vêm aqui só para compartilhar aquilo que está guardado no coração deles. Gente, por hoje é só. Tem muito mais perguntas, mas eu acho que vocês já pegaram aí o suficiente. Na próxima vez a gente vai fazer mais. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que você possa continuar escrevendo a sua história com Cristo, porque eu só estou aqui, 43 anos de idade, quase 25 anos de carreira, porque a boa mão do Senhor está comigo. E porque a gente aprende com o amadurecimento, né? Com o amadurecimento, com o envelhecimento, com experiências, a dividir as coisas muito bem, né? Como eu falei, é gostoso você ter amizades que você carrega para o resto da vida, mas algumas pessoas ficam até uma certa parte da sua história e não tem problema nenhum com isso. Eu só falo para você ser sábio nas suas decisões, ser sábio nas suas escolhas e ser sábio em caminhar com Cristo, porque aí sim você vai ter longevidade de vida. Um beijo no teu coração, continue caminhando com a gente. Se você passou de passagem, não passa não, fica aqui. Bora lá seguir a gente aqui no canal do YouTube Daniele Cristina Oficial. Siga a gente, compartilhe com todo mundo, ative lá o sininho,
para você não perder nada, para você ficar por dentro de tudo. E também corre lá no Instagram, @podtalkdc, para você fazer sugestão, quem que você quer que a gente entrevista, né? Ou de repente algum assunto que você quer, seja pertinente também, que você quer falar, compartilhar com a gente, para a gente falar sobre esses assuntos também. Então bora lá, @podtalkdc, compartilha com todo mundo, dê o seu like, não fique de fora.